Tem um outro bloco aqui, que é o planejamento dos recursos. Aqui você ainda tem um nível... Ele pode ter um nível macro no planejamento de demanda, mas ele vai ter que ser micro em alguns momentos. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Ele pode ser macro ou micro. Ele pode ter detalhe ou visão do todo. Por que eu estou falando isso? Eu vou te dar exemplos aqui. O que é planejamento dos recursos? Tá? Você tem N recursos aí na sua operação, só que eu vou focar os recursos aqui em máquina e ferramenta. Tá? Vou focar nesses dois, porque... E aí depois, na sua cabeça, você pode extrapolar isso para outros recursos, tá? Recursos que você precisa utilizar aí para entregar o plano que você tem. Mas vamos lá, máquinas e equipamentos. E por que esse bloco é importante? Pensa que aqui no processo de SNOP, você já fez aqui um bloco de dimensionamento de capacidade, já identificou algumas restrições de produção, mas dependendo da forma que você analisa isso, você ainda está num nível mais macro. É importante você entender que o bloco que eu estou colocando aqui como planejamento dos recursos, ele pode estar dentro do SNOP ou não, e ele pode ser macro ou ser micro. Eu já vou explicar, vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Eu falei de máquinas, vou colocar aqui, ó, máquinas, ferramentas, vou colocar materiais também, tá? Que é importante. Material é um recurso. Então por que ele pode ser macro ou micro, ok? Se você tem um equipamento ou uma ferramenta que é específica de um produto, todo o seu processo de SNOP e o seu planejamento de recurso, ele precisa ter essa visão, ok? Que isso é uma falha grande nos processos de SNOP. Eu vou repetir. Se você tem equipamentos exclusivos, máquinas exclusivas ou materiais que são exclusivos de um produto ou de 2 ali ou 3 produtos, esse nível de detalhe precisa aparecer no seu processo de SNOP e precisa aparecer aqui dentro do planejamento dos recursos. Por quê? Se você não identifica algum problema com antecedência nestes recursos, e aí de novo, máquina, ferramenta ou material, você pode ter um material que é exclusivo de um item, se você não identifica algum desvio de demanda, ó, eu tô entrando em demanda, tá? Não vou falar de um desvio, tá? Mas alguma sazonalidade na demanda de um item específico, se você não identifica isso, e se você não conecta esse desvio ao equipamento, à máquina ou ao material específico, você pode ter problema lá na frente. Então, todo esse processo, ele precisa ser avaliado, ele precisa ter uma inteligência aqui para você decidir se você vai no micro ou se você vai ficar no macro. Ir no micro para 100% dos produtos é um erro, porque a demanda, você não vai acertar o micro da demanda quando você olhar médio e longo prazo. Você não acerta o micro da demanda. Só que ficar só no macro também é um problema, porque você pode ter esses casos que eu falei. Produtos que utilizam máquinas, ferramentas e materiais específicos. Então aqui no planejamento dos recursos, você precisa tomar esse cuidado. E aqui, o planejamento de demanda já fica diferente, tá? Porque aqui você precisa ter um pouco mais de inteligência no processo de planejamento de demanda destes itens específicos. Então pensa, você escolhe um bloco ali do seu portfólio, você olha macro, você não coloca energia no micro, porque quando você faz a projeção macro, isso não interfere no que vai acontecer ali na sua visão de capacidade de recursos ou de materiais, mas você escolhe um bloco ali menor e começa a entender um bloco menor que tem esse tipo de problema que eu falei, e aí você começa a avaliar isso de forma diferente. Começa a conversar com os clientes que compram esses produtos, começa a entender isso com antecedência, aí você coloca a energia no lugar certo, tá? Então, muito importante você fazer esse tipo de abertura no seu planejamento de demanda para decidir onde você coloca energia. E aqui, ó, eu vou fazer uma conexão lá com o começo da aula, tá? Deixa eu ficar grande aqui. Lá com o começo da aula. Percebe que muito do que eu falei aqui não tem relação nenhuma com modelo estatístico, com inteligência artificial, com alguma outra coisa que você
constrói para poder melhorar a demanda. Tudo que eu falei aqui foram ações que você ativamente pode construir, pode colocar para você poder resolver um desvio de demanda com antecedência. E aí, se você faz tudo isso, aí depois você coloca um modelo, o resultado é muito maior, o modelo estatístico. Então, entenda isso. E até agora eu não falei de indicadores. Perceba como em muitos momentos você é levado por uma direção, só que na prática essa direção ela não vai dar resultado. Então, se você vai lá pro que eu comentei no começo, se você vai na direção de indicadores complexos, MAPE e WMAPE, são dois indicadores complexos. Se você vai na direção de modelos estatísticos complexos, se você vai nessas duas direções, isso não vai entregar o resultado que você espera. A direção que você tem que ir é outra. E aí isso serve para outra coisa, MAPE, WMAPE ou modelos estatísticos mais avançados. Isso serve para outra coisa e não é isso que vai gerar o grande resultado que você precisa.